Olá, alunos, bem-vindos a mais essa aula sobre o reino vegetal. Hoje nós vamos começar a falar sobre as angiospermas. Bom, como é o grupo mais complexo do reino vegetal que nós vamos estudar, nós vamos começar fazendo uma introdução às angiospermas. Então, nós vamos ver primeiro as características gerais e depois nós vamos estudar aí a morfologia das angiospermas. Podemos visualizar aqui alguns exemplos de angiospermas. Nós temos algumas que são conhecidas mais pela exuberância de suas flores. Temos também outras que são conhecidas por causa dos frutos, né? Nós temos aí as frutas, os vegetais, as verduras. Então, todos estes são exemplos de angiospermas. Quais são as principais características das angiospermas? São vasculares, ou seja, né, possuem vasos condutores de seiva, possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Inclusive, nós temos em destaque as flores e os frutos, que são estruturas novas, né, evolutivamente falando aí, dos grupos de vegetais. Próxima característica: também não necessitam da água para que ocorra a fecundação. Então, assim como as gimnospermas, elas não necessitam de água para que ocorra a fecundação. Suas flores produzem o néctar, que é uma solução açucarada. Essa solução açucarada, ela atrai animais, como por exemplo, as abelhas, borboletas, formigas, os pássaros, morcegos e outros que acabam fazendo então uma polinização, que é aí um tipo de fecundação cruzada, né? Porque nós vamos ver que nós temos flores aí que têm a capacidade de fazer uma autofecundação, mas não é tão interessante por causa da variabilidade genética, certo? Então, nós temos aí estes animais que são grandes dispersores, né, do grão de pólen, do gameta masculino, que ajudam a fazer aí a polinização. Da união dos gametas, forma-se o embrião dentro de uma semente. Então, depois da fecundação, da união dos gametas, nós temos aí o embrião e a formação da semente. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em fruto. Então, nós vamos ter o ovário, depois da fecundação, se transformando em fruto. Eu vou mostrar para vocês a imagem, né, como que ocorre essa fecundação para a gente entender melhor. A semente nutre e protege o embrião. Então, nós temos aí a função da semente é nutrir e proteger o embrião. É o grupo vegetal mais recente, mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, também serve como elemento de atração para os animais dispersores de semente. Bom, então nós temos aí os animais que também são dispersores de semente, porque eles vêm se alimentar dos frutos e acabam aí dispersando as sementes, ajudando a que tenha, né, novas espécies, inclusive em lugares diferentes. Às vezes a gente se depara aí com espécies frutíferas, né, em locais inusitados, inclusive, afastados. Como que isso acontece? São animais que vêm, se alimentam do fruto e eles vão andar, né, se movimentar, se locomover para locais mais distantes. E ali, por exemplo, eles podem deixar uma semente ou, inclusive, sementes estarem presentes em suas fezes. Então, dessa forma, eles vão dispersar as sementes e elas vão germinar aí em diferentes locais. Vamos ver então as características do grupo das gimnospermas e das angiospermas, para que assim a gente possa entender as características que são iguais e as que surgiram, né, que são novidades evolutivas. Primeiro vamos falar das que são iguais nos dois grupos.
certo? E depois a gente fala das que diferem. Característica número 1, são plantas vasculares, então ambas são vasculares. 2, possuem raiz, caule, folhas e sementes, ambas possuem essas características. 3, não necessitam mais de água para que ocorra a fecundação. 4, o gameta masculino não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen. Então, por isso, né, não necessita mais da água para que ocorra a fecundação. 5. Da união dos gametas, forma-se o embrião dentro de uma semente, né, que protege e nutre, inclusive, este embrião. 6. O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Então, a semente vai nutrir, proteger este embrião, inclusive contra desidratação. Então, a partir aqui da característica 7, né, nós vamos ver as que diferem nos dois grupos, gimnospermas e angiospermas. A estrutura reprodutora é o estróbilo nas gimnospermas. Já nas angiospermas, a estrutura reprodutora é a flor. 8. Os gametas são produzidos nos estróbilos nas gimnospermas. Já nas angiospermas, os gametas são produzidos na flor. 9. Os estróbilos não atraem os animais, por isso são polinizados geralmente pelo vento nas gimnospermas. Já nas angiospermas, as flores produzem um néctar, né, que é uma solução açucarada, adocicada, que atrai os animais que fazem a polinização. 10. As folhas modificadas não possuem ovários, portanto, não produzem frutos. A semente é nua nas gimnospermas. Já nas angiospermas, as flores possuem ovários que, após a fecundação, se transformam em frutos com a semente dentro. Então, nós temos aí as características que são iguais e as que diferem no grupo das gimnospermas e das angiospermas. Nesta imagem, nós podemos observar as estruturas reprodutoras da flor. Então, primeiro nós vamos ver as estruturas reprodutoras e depois nós vamos ver as outras estruturas que compõem a flor, certo? Bom, primeiro então vamos ao androceu. O androceu é o órgão masculino que é formado pelo filete e pela antera, certo? Inclusive a antera ela está bem destacada em cor amarela. A antera é o local onde são produzidos os grãos de pólen que contém o gameta masculino. A estrutura da antera e do filete nós chamamos de estames, certo? Já o órgão reprodutor feminino é chamado de gineceu. O órgão feminino é formado, então, pelo estigma, estilete e ovário, certo? E dentro do ovário nós vamos encontrar, então, o óvulo, que vai ser fecundado pelo gameta masculino, certo? Vamos observar, então, como que acontece o ciclo de vida de um angiosperma. Bom, primeiro nós temos aqui um angiosperma e a sua flor, onde encontra-se, então, os órgãos reprodutores masculino e feminino. Bom, é muito interessante a gente saber que nós temos flores que possuem o órgão reprodutor masculino e feminino na mesma flor e nós temos também flores que possuem esses órgãos reprodutores separados, certo? Bom, essas flores que possuem os dois órgãos reprodutores podem sim fazer uma autofecundação. Não é muito interessante porque não vai haver variabilidade genética em uma autofecundação. Então, o interessante para todas as espécies, inclusive para as angiospermas, é que haja a fecundação cruzada. Bom, então na flor nós vamos ter
a produção do grão de pólen. Esse grão de pólen, ele vai ser levado até o estigma da flor, que é a abertura que nós temos aí ao longo, né, o estilete, até chegar no ovário e o óvulo. Então, o grão de pólen, ele vai ali se fixar no estigma da flor, onde vai crescer do grão de pólen o tubo polínico, ele vai crescer até se encostar ali no ovário para que ocorra a fecundação, como a gente pode observar na imagem. Depois da fecundação, nós vamos ter então, né, um zigoto. A partir daí, nós vamos ter a formação do fruto. Esse fruto, ele vai abrigar dentro, né, as sementes. Nós não podemos esquecer que o fruto, ele é originado a partir do ovário. O óvulo, ele vai dar origem à semente, certo? Então, dentro do fruto, nós vamos ter a semente. Essa semente, como ela já ocorreu uma fecundação, ela vai estar pronta para fazer, então, ter uma germinação. Lembrando aí que nós temos aí diferentes tipos de angiospermas e diferentes tipos de sementes que vão levar aí também quantidades de tempos diferentes para que ocorra a germinação, então dá origem aí um novo vegetal, uma nova angiosperma. Nós temos aqui alguns exemplos de flores que nós conhecemos bem, nós podemos visualizar muito bem o grão de pólen amarelo, né? As pétalas da flor também. Como eu disse no início, nós temos aí angiospermas que são muito conhecidas pela beleza de suas flores, né? Inclusive aqui nós podemos visualizar bem as estruturas, as pétalas, as sépalas, que eu falei que eu vou mostrar para vocês o pedúnculo separadamente na próxima aula, todas as estruturas da flor. Agentes polinizadores das angiospermas. Então, nós temos aí as borboletas, insetos, né? Borboletas, abelhas, formigas, pássaros, os morcegos, que ajudam a fazer essa polinização, essa fecundação das angiospermas. E ajudam muito na fecundação cruzada. Nós encerramos essa aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as angiospermas. Como eu disse para vocês, é um grupo que tem muitas estruturas que nós temos que estudá-las, né? Um grupo mais complexo dos vegetais. Agradeço a participação de vocês. Espero novamente um feedback, né? O que vocês estão achando destas aulas. Um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula.